Fala galerinha, beleza? Bem-vindo aí a mais uma aula do canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em análise de dados, Power BI e visuais customizados. Inclusive, o tópico, né, esse último tópico vai ser o tema da aula de hoje, onde a gente vai construir um visual customizado, que é esse círculo de progresso. Olhem só, bem bacana, né? Aí você vai falar, pô Jefferson, mas vai utilizar visuais baixados da loja? Não, a gente vai utilizar um visual nativo para chegar nesse resultado final. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, que é o visual do novo cartão, para a gente chegar nesse resultado final, ok? Inclusive, se vocês já gostaram da ideia dessa aula, né, galera? Não deixe de curtir e comentar bastante, tá? Porque a sua curtida, o seu comentário ajuda demais o canal a crescer. O canal crescendo, né? Eu vou dedicar mais tempo para trazer mais conteúdos relevantes como esse, tá bom? Então, curte, comenta, se inscrevam no canal, né? E ative o sininho para vocês saberem em primeira mão sempre que eu postar algo novo aqui no canal, ok? E aí lembrando, tá, galera, que essa aula hoje vai ser somente sobre esse círculo de progresso. Se você quer saber como fazer esse background, já tem uma aula aqui no canal explicando todo o passo a passo. Ah, Jefferson, eu gostei desse cartão aqui. Já tem aula também no canal mostrando passo a passo. Jefferson, gostei desse gráfico de área aqui com gradiente. Já tem uma aula também no canal falando sobre esse visual. Agora, né, se você quer se especializar ainda mais, por exemplo, aprender a fazer esse scroller aqui personalizado com imagens, olhem só, ou aprender a fazer esse gráfico destacando o maior ou menor com esses cartões, ou fazer esse outro gráfico aqui personalizado, lembrando que é tudo dinâmico, tá? Olhem só, tudo dinâmico. Tudo isso aqui você aprende no meu treinamento, ok? Eu explico todo o passo a passo, além de disponibilizar os PBICs também para quem é aluno, ok? Então, se você quer se especializar, o link do curso está aqui abaixo na descrição da aula. Beleza? Então, sem muita enrolação, bora, né, pro passo a passo. E aí, pessoal, primeiro passo, o que é que eu quero que vocês façam? Acessem o grupo do Telegram, lembrando que o link está aqui na descrição da aula, porque vocês vão precisar baixar esse arquivo aqui, Círculo de Progresso, ok? É ele que será o responsável para a gente conseguir chegar naquele resultado final. Após você ter baixado o arquivo, aí eu quero que vocês apertam Ctrl A para selecionar e aí Ctrl C para copiar. Depois que você copiou, você vai vir no seu PBIX e vai criar uma nova medida. Essa nova medida eu vou colar, ok? Lembrando, tá, que o código que você copiou já é uma medida. Ele já veio aqui com o nome Círculo de Progresso. Eu vou colocar aqui YT de YouTube. E aí, prontinho, apertei Enter. Agora, né, essa medida, ela tem aqui primeiro um jabá, né, falando que foi eu que desenvolvi. Aqui está o link do treinamento, onde eu explico técnicas como essa, passo a passo, do zero, ok? Eu não entrego apenas o código pronto lá no meu treinamento, eu explico realmente como fazer o código, ok? Então você tem uma liberdade de você conseguir customizar da maneira que você quiser, ok? E aí, claro, né, tem aqui as minhas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube e o grupo do Telegram. Então dê uma moral aí, se inscrevendo e entrando aí no grupo, beleza? Prontinho. Com essa medida criada, a gente precisa utilizar ela. Primeiro, deixa eu mostrar aqui como é o meu modelo de dados, ok? Modelo de dados bem tradicional, né, que tem aí bastante na internet, onde a gente tem aqui uma tabela, duas tabelas fatos, metas e vendas, e eu tenho as dimensões aos seus redores, ok? Nessa aula específica, a gente vai trabalhar com porcentagens, ok? E aí, a medida de porcentagem que eu vou utilizar aqui é a porcentagem da meta. Okay? Como que eu faço ela? Simples, né? Eu vou ter aqui o faturamento, que é o total de vendas, e dividir pelo total da meta. Com isso, a gente tem aí o percentual, né, da meta que a gente atingiu, ok? Prontinho. Falado isso, agora a gente realmente precisa utilizar essa medida aqui do círculo de progresso. Eu vou utilizar ela em um tooltip, ou seja, uma dica de ferramenta. Jefferson, o que é isso? O tooltip nada mais é do que quando você passar o mouse em alguma informação do gráfico, aparecer essa tela adicional com outras informações. Como que você consegue fazer uma página de tooltip? Bem simples, você vai vir aqui e criar uma nova página. Configuração da tela, você vai marcar dicas de ferramentas, ok? E aí, depois que você marcou, você vem aqui e personaliza o tamanho que você quer. No meu caso aqui, eu estou utilizando 300 na altura e 480 na largura. O alinhamento vertical, ao invés de ficar aqui no topo da página, eu prefiro centralizar, ok?
E aí depois é só fazer as perfumarias, né? Você vem aqui, coloca uma tela de fundo, que é um background aqui da sua dica de ferramenta, e cria os visuais aqui nela, ok? Então vamos lá, isso que a gente vai fazer. A princípio, ao invés de utilizar esse aqui, deixa eu duplicar o que eu já criei. Pronto. Vou duplicar. Vou deixar isso aqui somente como o nome como círculo, ok? A princípio eu vou apagar esse aqui que eu já havia criado. E aqui são as informações, né, que vai constar no nosso tooltip. O mês que estiver ali o mouse parado em cima, o faturamento, a meta. E para esse cartão aqui eu vou trazer também a porcentagem da meta, ok? Daqui a pouco a gente tira. É só para a gente ver, né, o valor aqui e fazer aquele check se o nosso círculo de progresso ele vai bater com essa informação. Ok? Então prontinho, a gente já tem aqui o esboço do nosso círculo de progresso. Se a gente voltar aqui no nosso dashboard e selecionar agora os visuais que eu quero que apareça aquela página, é bem simples. Primeiro, seleciono o visual. Aí, com o visual selecionado, você vai vir aqui em propriedades, dicas de ferramentas, e aí você, né, coloca aqui a página que você criou. A princípio, olhem só, já apareceu ali as informações, né? Agora a gente vai colocar bem aqui o círculo de progresso que a gente criou à medida. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, botão direito, adicionar um visual. O visual que a gente vai utilizar é esse novo cartão aqui, ok? Deixa eu até dar um zoom aqui, para facilitar principalmente quem estiver vendo de celular. E aí você vai redimensionar aqui o cartão, para deixar ele aqui mais ou menos aqui no formato quadrado, ok? Agora o que você precisa fazer? Trazer qualquer medida para esse campo aqui de dados. Por quê? Eu estou com o cartão selecionado, percebam que aqui nas configurações não aparecem as opções para a gente formatar. Por quê? Porque não tem nenhuma medida aqui nesse campo de dados. Então você pode colocar qualquer medida. A princípio, né, eu vou fazer o seguinte, vou colocar a medida da porcentagem da meta. Deixa eu selecionar aqui o visual, a porcentagem da meta e trazer aqui para dados. Prontinho. A partir desse momento que a gente colocou uma informação aqui nesse campo, já apareceu as opções de formatação desse cartão, ok? E agora a gente vai colocar aqui a imagem, ok? Com o cartão selecionado, a gente vai vir aqui em imagens, e aí nós vamos habilitar essa opção aqui, ó, imagem, ok? Prontinho. Habilitou, você vai expandir o campo, e aqui no tipo de imagem, deixa eu até dar um zoom, você vai trocar para URL da imagem, ok? E agora, com o URL da imagem, a gente consegue utilizar uma medida para fazer uma imagem dinâmica, ok? Então vamos lá, clica no FX. Agora nós vamos trazer essa medida aqui que a gente criou, ok? Que foi aquele código que eu disponibilizei para vocês. E aí clica em OK. A partir desse momento você vai falar, pô Jefferson, mas cadê aqui a imagem? Não apareceu. E aí nós temos que fazer duas coisinhas. A primeira, você vai selecionar a medida. Categoria de dados, eu preciso que você troque para URL da imagem. Feito isso, não vai acontecer nada ainda. Por quê? A imagem aqui, ó, ela não tem um tamanho. Então você precisa colocar um tamanho aqui na imagem. Ok? E aí, qual que vai ser esse tamanho? A princípio eu vou colocar o valor 100. Olhem só, já apareceu aqui o nosso círculo de progresso, ok? Legal, né? Só que termina por aí? Não, olhem só, o círculo de progresso, ele apareceu aqui à direita das nossas informações, por conta dessa informação aqui, ó. Você pode trocar, você pode trazer ele para a esquerda do texto, pode colocar ele acima, pode colocar ele abaixo, ok? Aí fica a opção de vocês. Mas nesse caso aqui não importa muito, tá? Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele à esquerda do nosso texto. E agora eu quero que esse cartão todo seja somente o círculo do progresso. Eu não quero que não apareça aqui essas informações, ok? Essas informações aqui foi somente um artifício para a gente acessar as configurações do cartão. A partir do momento que a gente acessou essas configurações, a gente pode vir aqui em valores de frase de destaque. E aí a gente vai remover o label e também vai remover o valor. E vai deixar somente a imagem, ok? Outra opção que eu gosto de fazer também, tá? Com o cartão selecionado, eu vou tirar a tela de fundo e também vou tirar essa borda, ok? E aí, outra opção que eu gosto também de fazer é que em preenchimento eu colocar personalizar, porque aí ele fica centralizado de uma forma melhor distribuída aqui no visual, tá bom?
Agora, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para imagens e aumentar esse tamanho, né? Olhem só, aqui está com tamanho de 100, deixa eu colocar o tamanho 200. Não ficou legal ainda, vou colocar 220. Vamos aumentar aqui mais um pouquinho, 250. Acho que ficou legal, né? Aí é só a gente centralizar melhor aqui. Prontinho, ok? Agora, pessoal, a gente vai realmente começar a fazer as configurações aqui para personalizar esse nosso círculo de progresso, ok? E agora vamos começar a fazer as formatações, né, nesse círculo de progresso, e a gente vai fazer isso tudo via medida, ok? Foi essa que a gente copiou lá, o código que eu disponibilizei para vocês, ok? Então percebam que ela tem várias variáveis. Tem a de porcentagem, tem as variáveis de formatação, ok? Aqui é onde a gente vai controlar a cor ali do progresso, a cor de fundo, né? Que é o background do nosso visual. A gente vai ter aqui os marcadores, tamanho, cores, peso dos rótulos. Tudo isso aqui eu vou mostrar passo a passo. Vou passar variável por variável explicando como trabalhar com elas, ok? A princípio, né? E a principal é essa aqui da porcentagem. Deixa eu diminuir aqui para tentar trazer tanto a variável quanto o visual. Prontinho. Então, a variável porcentagem, eu veio com um padrão aqui de 0,5, ou seja, 50%. Por isso, perdão, por isso ela está preenchendo aqui apenas 50% do nosso visual. Então, eu chego aqui e coloco, por exemplo, 0,2, preencheu agora 20%. Se eu colocar 0,7, preencheu 70%. Se eu colocar 0,9, vai preencher 90% e assim por diante, ok? Então vocês já viram, né, que a gente está trabalhando com visual nativo, onde a gente utilizou uma imagem dinâmica criada através de código que a gente pode deixar utilizar DAX para a gente fazer várias formatações. Okay? Então vamos lá. Primeiro, ao invés de deixar essa porcentagem aqui ela fixa, eu vou trazer essa medida aqui, porcentagem da meta, para dentro, né, da nossa medida. Então eu vou apagar o valor que está aqui, o de vocês vão estar no 0,5, e aí você coloca a medida de porcentagem que você vai utilizar. No meu caso aqui, a porcentagem da meta. Percebam que o rótulo de dados ele já ficou dinâmico, e também a porcentagem ela já preencheu aqui de acordo com a nossa medida. Se a gente voltar agora para o nosso dashboard, percebam que já vai ficar dinâmico. Então vai preencher de acordo, né, com a porcentagem. Olhem só, bem interessante, né? Claro que aí agora a gente vai fazer as formatações. Então vamos lá. A gente viu do que se trata essa variável. Agora a gente tem um bloquinho de formatações que a gente consegue controlar cores, tamanhos e tudo mais, ok? A primeira variável, progresso cor. Percebam, né, que aonde tem cor a gente pode trabalhar com 3 opções. Lembrando tudo entre aspas, ok? Tudo entre aspas quando for texto. Percebam que aqui não tem aspas, aqui também não, porque são números. Cores são textos, por isso que estão entre aspas, ok? Então, a gente pode trabalhar com as cores escritas o nome dela em inglês, a gente pode trabalhar com as cores no formato hexadecimal e também podemos trabalhar com as cores no formato RGB. Essas 3 opções são válidas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender essa variável aqui, ó, progresso cor. O que ela está modificando aqui o que ela está trabalhando no nosso código? Vamos lá. Primeiro, vou colocar uma cor aqui vermelha, vou colocar red. Percebam que ela controla essa parte aqui do progresso, ok? Se eu colocar agora uma cor azul, já modificou aqui para nós também, ok? E aí, lembrando que isso aqui é dinâmico, beleza? Agora, o que a gente pode fazer? Ao invés de chumbar a cor aqui na mão, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer uma condicional também, né? Então a gente pode chegar aqui e fazer um if e verificar se a variável, porcentagem, né? Se ela for, por exemplo, maior ou igual a 0,8, ou seja, 80%, então vai, se ela for maior ou igual, eu quero que fique na cor blue, se não, fica na cor red. E aí você pode escrever tanto com letra maiúscula quanto com letra minúscula. Vou apertar Enter, vou vir aqui para a nossa guia do dashboard e vamos ver se essa condicional que a gente fez aqui está funcionando. Olhem só. Então, menor que 80% vai ficar vermelho e maior que 80% fica
azul. Olhem só, então já está funcionando, ok? E aí agora eu vou fazer o seguinte, vou trazer a condicional que eu utilizei no meu exemplo original, tá bom? Então utilizei aqui a switch, tá? Lembrando que como eu vou colocar 3 condições aqui, ao invés de utilizar if aninhado, eu estou utilizando a switch, que ela é mais performática. Então, se a porcentagem da meta ela for maior ou igual a 100%, vai ficar com essa cor aqui puxada para um verde azulado. Se estiver entre 80% e 99%, vai ficar nessa cor aqui, um amarelo puxado ali para o dourado. Se for abaixo de 80%, aí vai ficar na cor vermelha, tá bom? Vamos ver se funcionou. Deixa eu voltar aqui para a guia do dashboard. E aí, abaixo de 80% vermelho, entre 80 e 99 esse amarelo puxado para o dourado, acima de 100%, né, ou 100% fica nessa cor verde azulado. Então, está funcionando perfeitamente. Então, agora você já viu como que trabalha com essa variável aqui. Agora a gente tem uma outra aqui, fundo cor. Do que se trata isso? Tá vendo essa cor aqui branca? É isso que essa variável faz. Vou até modificar a cor dela aqui, vou colocar um blue, só para vocês verem. Olha só, ela modifica essa parte aqui do nosso visual, ok? E aí, o que é que eu indico para vocês? Essa variável fundo cor, ela ser exatamente igual ou no mesmo tom do seu background. Por exemplo, o meu background aqui, ele é escuro. Então, eu vou colocar essa cor, né, do meu background aqui nessa variável. Aí, fica com esse aspecto aqui mais interessante, tá vendo? Tanto que agora vocês até conseguem perceber as cores ali do progresso com uma maior nitidez. Essa cor vermelha, aquele amarelo meio dourado e aquele verde azulado. Olhem só, bacana, né? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, essa variável fundo cor controla isso. Dê preferência, tá? Para nessa variável você utilizar a mesma cor do background do seu projeto. Agora nós temos essa variável aqui, ó, diferença opacidade. Do que se trata ela? Tá vendo essa diferença para atingir o 100%? Você pode controlar a opacidade. Percebam que o progresso ele fica uma cor mais sólida e a diferença fica numa cor mais transparente. E essa transparência você controla através dessa variável, ok? Então, ela tem até um comentário. Olhem só, aceita valores de 0 a 9. Quanto maior o valor, ficará mais transparente. Okay? Então, fiquem de olho aqui ó, nessa transparência. O valor que estava aqui era o 8. Se eu chego aqui e coloco, por exemplo, 5, percebam que a transparência ela fica mais sólida. Tanto que se eu chego aqui e coloco 0, percebam que aí não tem transparência nenhuma, né? E aí, dependendo da cor de fundo ali que você colocar na variável, né, anterior ali, a variável fundo, aí você tem que controlar essa opacidade, ok? E aí, nesse meu caso aqui, como é um background mais escuro, eu acho que a opacidade aqui, 8, fica bem elegante, tá bom? Show! Já viu do que se trata essa variável. Agora a gente tem a variável aqui do contorno. Tem também aqui um comentário, ó, aceita somente 2 valores. Um fica visível e o 0 transparente. Essa variável contorno é esse elemento, né, de círculo aqui por fora. Você pode optar em tê-lo ou você pode colocar o valor 0 e ele não aparece. Okay? Valor 1 aparece o contorno, valor 0 não aparece. Eu particularmente prefiro sem o contorno. Acho que fica mais elegante. Okay? Agora nós temos 3 variáveis aqui para controlar os marcadores. Okay? A gente tem os marcadores, e esse aqui é a largura do marcador, ok? E as outras duas aqui são as alturas. O que são os marcadores? São esses elementos aqui, ó, que faz o progresso, ok? A primeira variável aqui dos marcadores, olhem só, está com o valor 3. O que ele controla? A largura. Se eu chego aqui e coloco o valor 1, percebam que fica mais fininho. Se eu coloco o valor 4, ele fica mais cheinho. Então, essa variável trabalha com esses valores, tá? De 1 até o 4. Eu, particularmente, nesse exemplo aqui, eu preferi o 2, ok? Prontinho. Outra opção, a gente tem aqui os marcadores 1 e os marcadores 2. Os marcadores 2 é esses marcadores aqui maiores, onde a cada 10% da porcentagem ele é destacado. Então aqui é o 10, aqui é o 20, 30, 40, 50 e assim até chegar no 100%.
ok? E aí você pode controlar esses valores aqui da maneira que vocês quiserem. Lembrando, tá, que eles vão de 8 até 30. E aí, esses aqui controla a altura, ok? E aí, particularmente, essa configuração é a que eu mais gostei, 10 e 20. Aí você chega e fala, Jefferson, eu não quero destacar esses valores aqui, ó, a cada 10%. É só você colocar no mesmo tamanho. No princípio, eu deixo até diminuir aqui a tela, para vocês verem com mais clareza. Eu coloco os dois no mesmo tamanho, olha só, eles ficam dessa maneira aqui. E aí, lembra que eu falei? Você pode trabalhar eles até o valor 30. Então, 20 fica desse tamanho. O 20 aqui, né? Se você colocar os dois com tamanho 20, eu já acho um pouco exagerado, né? Mas você pode colocar o 30 também, e aí fica com essa configuração aqui. Vou colocar os dois aqui com tamanho 30. Eu particularmente acho já isso aqui fica exagerado, ok? Uma configuração que fica legal quando você tiver colocar os dois marcadores com o mesmo tamanho é você colocar eles um pouquinho menor, né? Por exemplo, talvez os dois aqui com tamanho 10, olha só, tamanho 10, e aí talvez deixar os marcadores um pouco mais larguinhos, fica dessa maneira, né? Ou você pode chegar aqui e colocar 15, 15, né, para aumentar um pouquinho mais. Aí a configuração é com vocês. Assim fica legal. Mas o formato que eu mais gostei foi esse, tá? Marcadores 10, o marcador principal com tamanho, ou os marcadores com tamanho 2, o marcador 1 com tamanho 10 e o marcador 2 com tamanho 20. Achei que ficou bem, bem elegante, né? Ficou bem bacana. Ok? Próximo passo agora, né? A gente vai trabalhar com textos, né? Com as fontes. Percebam que a gente tem aqui o rótulo de dados e o rótulo de categoria. Como eu coloquei a cor de fundo aqui escura, talvez vocês não vão estar enxergando. Então vamos modificar aqui essas cores. A princípio do rótulo de dados, eu vou colocar uma cor mais clarinha, só para vocês verem do que se trata ele, tá? Então, aqui, ó, essa cor branca. E aqui no rótulo de categoria, vou colocar uma cor branquinha também. Vou colocar aqui 255. Então, nós temos duas opções, tá? Esse aqui é o rótulo de dados. E o de baixo aqui é o rótulo de categoria. Ok? Vamos lá. Primeiro, vamos entender aqui a parte da fonte. Olhem só. A princípio, os rótulos estão com a fonte Segoe UI, ou Segoe UI, como vocês preferirem, ok? E aí você pode, nessa variável aqui da fonte, colocar qualquer fonte que você tiver no seu computador. Por exemplo, vou trocar aqui a Segoe UI e vou colocar a fonte Cambria. Olha só, já modificou aqui para nós. Para ficar bem visível do que se trata isso, vou colocar uma fonte aqui que são símbolos, que é o WebGings. Olhem só, já modificou, ok? Então, você pode controlar a fonte dos rótulos com essa variável, ok? Agora vamos para entender aqui as variáveis do rótulo de dados, ok? Então, a gente tem aqui o rótulo de dados, o formato, o tamanho, a cor e o peso. O formato é bem simples, ok? Eu utilizei a função format, e aqui o padrão está trazendo duas casas decimais. Então, a formatação é essa, 0.00 e o símbolo de porcentagem. Se você quiser uma casa decimal, você tira um dos zeros. Fica desse jeito. Eu não quero casas decimal. Aí você coloca apenas o zero e o símbolo de porcentagem. Ok? Aí fica ao seu critério. A princípio eu vou deixar isso, sem casas decimais. Agora, rótulo de dados, tamanho. O padrão aqui está 30, ok? E aí é bem autoexplicativo isso aqui, né? Se eu coloco o tamanho 10, né? Aí o rótulo de dados fica menor. E aí, se eu coloco um valor maior aqui, o rótulo de dados aumenta. A princípio, eu vou deixar nessa configuração aqui, 45. Agora, a gente tem a cor aqui do rótulo de dados. Então, se eu chego aqui e coloco um yellow, já modificou aqui para nós. Porém, o que eu acho mais elegante aqui? O rótulo de dados, ele ficar com a mesma cor aqui do progresso. Então, como a gente já definiu a cor do progresso nessa variável, a gente pode pegar essa variável e trazer bem aqui no rótulo de dados, ok? E aí, a cor que estiver no progresso, o rótulo de dados ficará igual, fica dessa maneira. Se a gente vir aqui para o nosso dashboard, percebam que ele vai ficar com a mesma cor. Olha só, fica bem elegante, né? Bem bacana. Agora tem uma outra variável
que é o peso, né? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho. E o que esse peso faz? Se você quer a fonte ela mais gordinha ou mais magrinha. Quanto menor o valor, olhem só, colocar 100, a fonte ela ficou fininha. Quanto maior o valor, ela vai ficar mais gordinha. E aí fica ao seu critério, né, decidir. A princípio, quando eu utilizo a fonte Segoe UI, eu coloco, né, o peso como 600, que aí é como se fosse a Segoe UI Semi-Bold, ok? E aí, agora, né, praticamente o rótulo de categorias são as mesmas variáveis, tá? Então você pode controlar o peso, pode controlar a cor, o tamanho, e a única diferença aqui, ó, é o texto que você vai querer que apareça aqui no visual. Está a porcentagem da meta, mas você pode trocar aqui e colocar, por exemplo, target, ou colocar um outro texto, ok? A princípio, vou deixar o que estava antes, porcentagem da meta. E aí, deixa eu pegar a cor que eu utilizei aqui no projeto, na versão original, ao invés dessa cor RGB, vou colocar essa cor aqui hexadecimal, ok? E aí também o peso é a mesma coisa, ok? O peso e o tamanho, é só vocês escolherem aí o que for melhor para vocês. E aí, finalizamos, né, galera? Já mostrei aqui como você pega esse código, que é lá no grupo do Telegram, expliquei cada uma aqui das variáveis, e aí o resultado final é esse. Olhem só, bem bacana, né? Dá um ar todo diferente aí para o seu painel. E aí, galera, essa aula foi isso. Espero aí que vocês tenham gostado. Conteúdo exclusivaço que eu trouxe em primeira mão de forma gratuita para vocês aqui no YouTube. E aí, a forma de retribuir, faça o seguinte: curta esse vídeo, comentem, tá bom? Curta e comenta bastante, galera, que isso aqui ajuda demais o canal, tá? Vocês fazendo isso, o YouTube vai ver que isso aqui é um conteúdo relevante e vai entregar para mais pessoas. Mais pessoas consumindo o conteúdo do canal ajuda o canal a crescer, tá bom? E o canal crescendo, eu acabo dedicando mais tempo de produção de conteúdo para vocês, ok? Modéstia à parte, né? Os conteúdos que eu trago aqui são bem bacanas, que dificilmente você vê até em cursos pagos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Ok? E aí, claro, né, não deixem de se inscrever no canal, galera. Se inscreva aí no canal e compartilhe também nas suas redes sociais. Dê essa moral aí pra gente, beleza? E aí, olhem só, se você gostou dessa aula, vou deixar mais duas aqui para vocês acompanharem, ok? Porque são técnicas muito parecidas, porém são outros visuais. E eu tenho certeza, né, que se você utilizar nos seus projetos, vai chamar bastante atenção. Ok, galera? É isso. E qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui que vai ser um prazer ajudar vocês, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.